Slide. Bom, na última aula, a gente falou... Não, vai começar também. Não deu certo, aparentemente. Não. Isso é Paraguai. Tá. Deixa eu abrir aqui. Vai ser o jeito de entrar pelo celular e abrir. Tá aparecendo agora para vocês? Tá. Valeu. Então, nós vimos na sexta-feira passada o fim do período que a gente chama de República Velha. Então, a gente inicia agora com a Era Vargas, que é dividida em 3 momentos. Então, a gente vê nesse primeiro momento o governo provisório e o período constitucional, e posteriormente nós vemos o Estado Novo, que aí finaliza a Era Vargas. Então, a Era Vargas ela se inicia em 1930 e vai até 1945. Portanto, Vargas foi, durante o período republicano, a pessoa que passou mais tempo no poder. Então, foram 15 anos. Depois ele volta eleito em 1951 e fica até 54. Então, ao todo, ele passou aí 18 anos no poder no período republicano brasileiro. Então, um tempo considerável. Então, ó, a Revolução de 30, a gente já falou na aula passada. Então, usando a desculpa do assassinato de João Pessoa, ele consegue o apoio de parte do movimento tenentista, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba e de grande parte do Exército. E aí ele depõe o presidente Washington Luiz em outubro de 1930, e o candidato que tinha sido eleito naquelas eleições, Júlio Prestes, nem chega a assumir a presidência, porque Getúlio Vargas ele toma o poder antes, né? E aí, como eu disse para vocês, eles pegam o corpo de João Pessoa e saem aqui da Paraíba, Pernambuco, Salvador, fazendo comícios com o defunto para legitimar o que eles estavam prestes a fazer. E aí começa o governo provisório. O governo provisório ele vai de 30 a 34, e o período constitucional de 34 até 37, e o Estado Novo 37 a 45. Como eu sempre falo para vocês, não precisa se prender às datas, certo? O que é importante aqui é que vocês entendam o contexto, certo? Ou seja, no governo provisório, o que aconteceu? No período constitucional, o que aconteceu? No Estado Novo, o que aconteceu? Então, você tem que entender o que acontece em cada período. Então, ó, quando ele chega ao poder, uma das primeiras medidas de Vargas foi revogar a Constituição de 1891. Por que vocês acham que ele revogou a Constituição? Deixa eu ver aqui.
Então, o que é a Constituição? Vamos para uma pergunta mais básica. O que é a Constituição? Deixa eu ver aqui o que digitou. Isso, são as normas. A Constituição ela é a lei máxima do país. Né? Então, tanto que nenhuma outra lei pode estar acima da Constituição. Então, a Constituição é o que vai delimitar poderes, é o que vai dizer, tipo, vai dividir executivo, legislativo, judiciário, a função do executivo é essa, do judiciário é essa, do legislativo é essa. Então, quando não se tem uma Constituição, não há limites para quem estiver governando o Brasil, o país. Então, por isso que é uma das medidas que ele toma é revogar a Constituição, porque aí ele vai governar como ele bem entender. Outra coisa, tá? É que ele retira, né, obviamente, toda aquela estrutura do governo e vai nomear um ministério que vai ter as lideranças civis e os militares que apoiaram ele no movimento de 1930. Então, aquela parte do movimento tenentista, em especial ali Juarez Távora, que teve uma participação muito importante no apoio a Vargas, no movimento de 30, essas pessoas, essas lideranças civis e militares, eles ganharam espaço no governo de Vargas, né, ali em 1930. Outra medida que ele fez foi dissolver o Congresso Nacional, os legislativos estaduais e municipais. E aí, mais uma vez, tanto o Congresso Nacional quanto as câmaras aí, né, o legislativo municipal, estadual e tal, né, eles são os responsáveis por fazer as leis. E aí, se a gente vai analisar do mesmo ponto que a gente analisou a Constituição. Se não existe legislativo, adivinha quem é que vai legislar? O próprio Titio GG. Então é Vargas que vai legislar, já que não existem órgãos legislativos. Tá? Outra coisa, ele vai retirar os governadores, que se chamava, à época, lembrem, presidentes de Estado. Então ele tira os presidentes de Estado, porque lembra que nas eleições de 1930, só quem estava do lado de Vargas era o Rio Grande do Sul, que ele é de lá, a Paraíba, por conta de João Pessoa, e Minas Gerais. Então, todos os outros estados fizeram oposição a Vargas. Então, nesses outros estados, o que foi que ele fez? Ele tirou os presidentes de estado e colocou interventores no lugar, ou seja, vai colocar governadores de sua confiança no lugar. Né? Então, vejam que tipo, ele está criando uma estrutura para que tudo se concentre de alguma maneira nas mãos dele. Porque, beleza, os interventores não estão ligados diretamente a ele, mas são pessoas da confiança dele. Então, consequentemente, né, ele acaba tendo uma espécie de controle. Desculpem. Ocorre, como eu estou dizendo, uma centralização política muito grande durante esse período, que faz com que ele legisle sobre impostos, né? Sobre moeda, câmbio, enfim. Então, toda essa parte tributária aí, né, vai ser feito por Getúlio Vargas. Outra coisa, criação do Ministério, do Conselho Nacional do Café. Isso aí, pessoal, é extremamente importante. Por quê? Parece, né, principalmente quando a gente estuda lá no ensino fundamental, é assim,
Falou de segunda reinada é café. E pronto, se instalou a República, aí fala ali da crise do café, convém de Taubaté e depois não se fala mais. Mas assim, o café ele foi muito importante na pauta de exportações do Brasil até beirando os anos 40. Até 1939 a gente tem muitas medidas de Vargas para proteger o café. Até porque era o nosso principal produto de exportação. O Brasil dependia muito do café, né? Então ele não podia simplesmente abandonar o produto assim. Cria o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio. Então ele começa a institucionalizar as relações trabalhistas, como a gente vai começar a ver aqui. Então, ó, ele começa a fazer justamente essa política de regulamentação entre essas relações aí, né, do capital, né, e o trabalho. Como assim? Até então, não existiam leis trabalhistas no Brasil. Então, como a gente viu lá na República Velha, vocês lembram disso? A situação dos trabalhadores ali durante a República Velha, que viviam numa situação de grande exploração, trabalhando muitas horas por dia, sem salário digno, sem descanso semanal, sem direito à aposentadoria, sem direito a nada. Então, ele começa aí, durante o governo provisório, a estabelecer uma série de direitos trabalhistas para os trabalhadores brasileiros. Então, é a partir de Vargas que os trabalhadores brasileiros eles começam a conseguir esse espaço, tá, para conquistar os direitos trabalhistas. Mas, ao mesmo tempo, Vargas ele era muito inteligente. Eu digo, né, eu sempre gosto de considerar que, para mim, ele foi o político mais inteligente da história do Brasil. Tá? Por quê? Porque ele deu uma série de benefícios? Deu. Mas, ao mesmo tempo que ele deu os benefícios, ele enfraqueceu os sindicatos, que a gente vai falar disso daqui a pouco. Tá? Estabeleceu uma reforma política eleitoral. Em 1932 foi criado o voto feminino. Na verdade, em 1932 tem uma mudança no Código Eleitoral brasileiro, né? E se estabelece o seguinte: toda pessoa maior de 21 anos pode votar sem distinção de gênero, de sexo, tá? Foi estabelecido o voto secreto e a criação da justiça eleitoral. Um detalhe é que nessa legislação de 1932 ainda estavam excluídos os analfabetos, mas como libera o voto feminino, então a participação da população vai ser consideravelmente maior. O voto secreto, que era um dos pontos que estava na pauta do movimento tenentista, né? Lembra que isso era uma das coisas que eles defendiam porque com o voto secreto eles vão conseguir diminuir o poder dos coronéis, né? E a justiça eleitoral, que é para poder regular essas questões eleitorais que estavam em voga ali no Brasil durante esse período, tá? Essa reorganização do setor agroexportador, medidas de valorização do café, como eu disse, o principal produto de exportação do Brasil, mas Vargas, como eu digo, ele é muito inteligente. Então ele sabe que o Brasil depende muito do café, mas ele não quer deixar o Brasil dependendo quase que exclusivamente do café. Então ele propõe dentro do governo que haja uma diversificação nos produtos agrícolas que podem ser exportáveis, né? Que é para, tipo, ó, o café a gente já está enfrentando problemas, né, desde o final do século XIX, então a gente tem que estimular outros produtos, tá? E uma coisa que é importante também, ó, investimentos públicos, né, estatais, nos setores industriais de bens de capital e dos projetos de infraestrutura. Então, ele promoveu aquilo que
Rui Barbosa tentou criar com a política do encilhamento, aquela política que acabou sendo extremamente atrapalhada, né, pelas mãos de Rui Barbosa, que uma política emissionista, que facilitou o crédito, que gerou todo aquele problema econômico que a gente viu durante o governo de Deodoro da Fonseca, né? E o que Vargas faz de diferente? Ele diz, ó, eu vou dar apoio, tá? E vou criar projetos de infraestrutura para estimular a criação de indústrias, para fazer com que indústrias venham para o Brasil. Então, a ideia dele era de tentar substituir as coisas que o país importava, que as pessoas importavam, por produtos internos. Então, é tentar incentivar essa indústria nacional. E isso, né, é uma política que todos os países têm, certo? E é uma política que é importante para que haja essa proteção, tá, da indústria nacional. É tipo, se você importar algo, em média, aí porque a lei aduaneira brasileira ela é muito complicada, né? Mas, tipo, de maneira geral, certo? Você vai pagar 60% de imposto. Então, comprei alguma coisa lá, passou de $50 a compra, eu vou ter que pagar 60% de imposto em cima do produto. Tá? Por que isso acontece? Que é para poder proteger a indústria nacional, certo? Que a gente já vê hoje aqui no Brasil, né, falando da realidade atual, uma enchente, uma enxurrada de produtos que vêm da China porque são muito mais baratos. Né? Então, tipo, aqueles produtos que a gente compra, né, eu compro e tal, de vez em quando até também, eles são produtos que custam menos de $50 e que por isso não são taxados. Mas passou de $50, eles podem passar por algum tipo de taxação. Então, o objetivo aí é de proteger a indústria nacional. Criação de uma política tarifária, que é justamente isso, incentivos fiscais e crédito para as indústrias. Então, vejam que ele vai tentar estipular no Brasil uma política pública de incentivo à industrialização. Então, Vargas ele ataca do lado da agroexportação, com a diversificação dos produtos agrícolas, mas ele também quer dar um pontapé na industrialização brasileira. Então, assim, eu sempre digo que a Revolução Industrial Brasileira, ela de fato, ela vai começar com Vargas. Né? Então, é Vargas quem de fato vai trazer essa ideia do desenvolvimento industrial do Brasil e que vai começar a estimular justamente a partir da década de 1930. Então, o Brasil sai aí atrasado na Revolução Industrial, pelo menos aí 170 anos atrasado, se comparado aos outros países. Tá? Bom, e aqui são algumas das mudanças que foram estabelecidas durante o governo provisório, que se consolida em 1943, com a CLT. Tá? Só um detalhe, que essa legislação trabalhista que foi proposta aí por Vargas, ela foi inspirada no Carta de Lavoro, que em italiano significa Carta do Trabalho, que era uma série de direitos trabalhistas que foi dado por Mussolini aos trabalhadores italianos. Então, é uma inspiração totalmente fascista. E Vargas teve esses laços estreitos com os regimes nazista e fascista. Tá? Mas vamos lá. Estabeleceu a jornada de trabalho, a lei das 8 horas. Isso persiste até hoje. Né? Então, assim, hoje você só pode trabalhar no máximo 8 horas por dia. Passou de 8 horas, já é considerado o quê? Hora extra. Tá? Com uma diferença. Hoje, a jornada de trabalho semanal
ela não pode passar 44 horas, tá? Mesmo você trabalhando no máximo 8 horas por dia, mas não pode, ao final da semana, ultrapassar 44 horas. Então, são 4 horas a menos do que era aí na época de Vargas, tá? Egito. Oi. E professor, professor não trabalha 8 horas, trabalha 5, né? Tipo, se for na parte da manhã. Vamos lá. Porque o regime de professor ele é diferente, né? Porque o nosso regime é de hora de trabalho. Então, por exemplo, eu, né, eu trabalho, porque assim, na pandemia mudou, mas vamos botar por semana, eu trabalho 12, 6, 18 com 8 dá 26, 32. Eu trabalho um pouquinho mais de 44 horas por semana, mas eu não recebo hora extra. Por quê? Porque o professor ele é horista. Então, tipo, eu não ganho a minha. Pronto. Você, como um trabalhador, não sei se quem trabalha aí, que eu sei que alguns de vocês trabalham, mas não sei se trabalha com carteira assinada, mas, tipo, você tem um salário mínimo, que é 1.045, mas como o professor ele trabalha por hora, então, tipo, eu posso ter minha carteira assinada, sei lá, com R$ 400. Um outro trabalhador ele não pode, porque o salário mínimo dele que ele vai ganhar é 1.045. Só que nós somos regidos por uma lei um pouco diferente, certo? Aí é por isso. E tipo, aí a lei das 8 horas, mas por exemplo, na quarta-feira eu trabalho 12 horas. Eu trabalho 6 horas de manhã e 6 horas da tarde. 6 aulas de manhã e 6 aulas da tarde. Não, 11 são 6 e 5. Então, tipo, só na quarta já são, né? Então, tipo, é um regime diferente, tá? Descanso semanal obrigatório, que a época, quando foi idealizado aí, priorizava-se o domingo. E isso tem a ver até com uma questão de ordem cultural, porque geralmente a gente vive num país eminentemente cristão, principalmente protestante, católico protestante, e geralmente o dia domingo é que as pessoas vão à igreja, não sei o que e tal, essa parada toda. Então, o descanso semanal obrigatório seria aos domingos. Desde a Constituição de 1988, essa coisa do descanso semanal obrigatório, ela modificou. Então, diz assim, que o descanso semanal obrigatório, ele tem que existir, certo? Ele vai ser prioritariamente aos domingos. Mas, por exemplo, a galera que trabalha em shopping, trabalhando domingo e folga um dia na semana. E tem um detalhe. Para você trabalhar no domingo, como é prioritariamente no domingo, então pode. Mas, tipo, quem trabalha no domingo recebe um adicional. Pelo menos é para receber um adicional. Acho que é 50% a mais da hora de trabalho normal. Tá? Férias remuneradas, que antes daí de Vargas não existia férias remuneradas. Então, tipo, você parou de trabalhar, você parou de receber. É o mesmo esquema que funciona nos Estados Unidos até hoje. Então, tipo, aqui no Brasil, o trabalhador de carteira assinada, ele tem direito a férias remuneradas. Mas lá não. E isso, né, gera um problema muito grande. Eu li um artigo uma vez da BBC e dizia que tem gente nos Estados Unidos que já estava na entrevista, um cara lá que estava 15 anos sem tirar férias, porque tinha medo de tirar férias e perder o emprego, porque se tirasse férias ia deixar de receber. Então, tipo, faz com que as pessoas fiquem ali no trabalho o tempo todo, né? E o Brasil, ele tem essa vantagem. Então, o trabalhador, ele pode tirar as férias remuneradas. Se flexibilizou, né? Hoje você pode dividir as férias
em 2 vezes, contanto que não seja menos de 10 dias. O seu patrão ele pode comprar suas férias, e aí você continuar trabalhando, e aí você recebe o texto de férias, você recebe e o salário normal, né? Que mais? Né? Então, em relação às férias remuneradas, é isso aí. E a mesma coisa com a aposentadoria, ou seja, antes disso, parou de trabalhar, meu amigo. Tchau e benção, acabou-se. Tá? Não tem mudança, não. Então, acabou ali, né? E é por isso, justamente, que quando nós vimos na República Velha, que os sindicatos, eles formavam o quê? As associações lá, para que de associações de auxílio mútuo, que era para quando o cara, tipo, me acidentei no trabalho, não posso trabalhar, ele deixaria de receber. E aí essa associação de auxílio mútuo, ela pagaria, né, ao trabalhador, né, enquanto ele não pudesse trabalhar. A mesma coisa na aposentadoria. Então era meio que uma previdência social que era criada ali. Tá? Indenização por acidente de trabalho também não existia, tá? Foi criada aí. Regulamentação do trabalho infantil e proibição do trabalho de menores de 14 anos, como é até hoje. O trabalho ele pode acontecer a partir dos 14 anos como menor aprendiz e estágio, acho que é a partir de 16, não lembro bem, mas teoricamente menor de 14 anos não pode trabalhar. Tá? O trabalho infantil é proibido, com menos que a cidade. E por mais que a gente pense que uma coisa absurda, mas tipo, não sei se alguém já assistiu o filme As Sufragistas. Conta a história lá da Inglaterra e tal, das mulheres lutando pelo direito ao voto. E a gente vê lá no início do século XX, as mulheres começavam a trabalhar nas lavanderias lá, né, na área têxtil, aos 7, 8 anos, né? Depois já começava ali e, tipo, a expectativa de vida das mulheres por conta disso, porque como começava a trabalhar muito cedo, era baixíssima. Então, as mulheres mal chegavam aos 30 anos. Então, tipo, aos 20 e pouco, geralmente já era considerada velha. Tá? Estabilidade a gestante e licença maternidade. Né? Então, tipo, hoje, uma mulher que esteja trabalhando e ela esteja grávida, gestante, ela não pode ser demitida. E depois que ela tem o filho, ela tem direito a uma estabilidade de mais 6 meses. Mas o que acontece? Tem muitas empresas que preferem contratar homens porque o homem não engravida. Infelizmente, isso ainda existe. Né? A licença maternidade hoje no Brasil, salvo engano, são 4 meses. Você tem direito a 4 meses de licença. Nos Estados Unidos, a licença é de 2 dias se for parto normal e de 5 dias se for parto cesáreo. Passou disso, já tem que voltar a trabalhar. Não você deixa de receber. Tá? Garantia da equiparação dos salários entre homens e mulheres. Criação da Justiça do Trabalho para tentar fazer com que essas leis fossem cumpridas, porque se hoje a gente já tem um monte de gente que não cumpre as leis, que trabalha sem carteira assinada porque precisa, imagina nesse período aí. E aquilo que eu disse, quando eu falei que Vargas era malo, os sindicatos passam por o controle do Estado. Então, o Estado passa a controlar o sindicato, por quê? Porque é o sindicato que organiza a greve, né, que vai fazer a confusão ali. Só que se ele está sob controle do Estado, então as revoltas, as greves, isso não vai existir. Beleza? Então, ó, faltam 2 minutos e meio. Amanhã, certo? A gente continua aqui da Revolução Constitucionalista de 1932. E próxima semana a gente vê o Estado Novo e conclui o Estado Novo. Tranquilo? Então, pessoal, vou colocar esse slide lá no grupo para vocês agora.
E é isso aí, até amanhã. Tchau, tchau.